Olá, mulherada, sejam bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre dedo podre, sobre como fazer uma escolha consciente, uma escolha boa pra gente quando se trata de relacionamentos, né? Onde é que estão os caras legais? Onde estão os homens bons? Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que o dedo podre é uma mentira. Eu acho que nós mulheres não temos dedo podre. E eu quero que você assista esse vídeo até o final e dê sua opinião. Bom, muitas mulheres estão preferindo ficar sozinhas, tá? Porque elas estão procurando um cara legal, elas estão procurando um homem bom e simplesmente está muito difícil, tá? Até as mulheres casadas, bem casadas, entre aspas, estão já pedindo divórcio, caindo fora ou pensando em cair fora, porque o conto de fadas, ele é muito bonito na teoria, ele é lindo, mas a realidade é muito diferente. A realidade é bastante dura para as mulheres, inclusive. Então a meta é essa. A meta é encontrar um homem bom, um parceiro, um amor verdadeiro, correto? É isso. Então como é que faz isso? Como é que faz isso? Bom, eu acredito que quando se trata de homens, da grande maioria dos homens, é impossível escapar de fazer uma má escolha. É aí que entra a questão do dedo podre. Por isso que eu digo, as mulheres não têm dedo podre. É muito difícil você não fazer uma má escolha, porque você sempre vai ter problemas quando você se relacionar com os homens. E eu não tô falando aqui para você se relacionar com mulheres a partir de agora, obviamente, porque antes que venham sugerir isso nos comentários, né? Você, obviamente, só vai se relacionar amorosamente com mulheres se você quiser, mas aqui no canal nós tratamos de relacionamentos heterossexuais. Estamos falando do relacionamento homem e mulher, dessa dinâmica. Então vamos lá, o dedo podre. Às vezes o homem mostra de cara que ele não presta. É muito evidente. Ele tem passagem na polícia, ele tem problemas com álcool ou outras substâncias ilícitas, ele já tem um histórico de agressões contra as ex-parceiras dele, tá? Então, assim, tem esses caras assim que eles são ruins mesmo de cara, eles não tentam esconder, mas por algum motivo, algumas mulheres acreditam que elas não vão entrar na estatística, tá? Porém, tem outros caras que eles parecem legais. Tudo no início são flores, né? Porém, com o tempo, as máscaras começam a cair. Ah, as pessoas às vezes perguntam como é que você não percebeu as red flags e não sei o quê, como se essas pessoas não soubessem. A gente sabe que eles mentem, que eles fingem, né? Que eles são verdadeiros atores. E aí eles vão enganando as mulheres, tá? Infelizmente, muitas acabam pagando pelas escolhas que elas fazem, às vezes até com a própria vida. Então, diante desse cenário, como é que você faz para escolher bem, escolher um bom parceiro? Para você escolher bem qualquer coisa na vida, você precisa entender o que que você está escolhendo. No nosso caso aqui, entender como é que funciona a natureza masculina. Como funciona a cabeça de um homem, a cabeça e o coração de um homem. Como é que funciona? Então vamos lá, vamos falar sobre a natureza masculina. Os homens, primeira coisa, eles operam no modo de sobrevivência, tá? Os homens, eles estão numa sociedade, eles sofrem cobranças e eles precisam performar e mostrar que eles são bem-sucedidos. Porém, a grande maioria dos homens não é bonita e a grande maioria dos homens não tem dinheiro. Então, obviamente, quando ele vê um cara bem-sucedido, um cara bonito, ele já se sente em desvantagem. Ele tem autoestima baixa. A maioria dos homens tem uma autoestima muito baixa, tá? Muito, muito, muito baixa. Isso é fato. A outra coisa é que os homens morrem de medo de ficar sozinhos. Esse é um tema que está cada vez mais sendo falado, sendo discutido, que é a questão da epidemia da solidão masculina. O homem, ele não sabe o que fazer sozinho, ele não fica bem sozinho. Então, ele sabe na cabeça dele que ele precisa encontrar uma mulher para servir de apoio psicológico e aquela mulher que vai ficar com ele até o final, cuidando dele, ou seja, a enfermeira.
Ele também precisa garantir que ele vai ter acesso ao corpo de uma mulher nessa fase mais avançada da vida dele, porque o homem ele vai curtindo a vida, curtindo a vida. Quando ele chega numa certa fase que ele percebe que ele não tá mais pegando geral, é a hora que ele decide que ele se apaixonou, é a hora que ele decide que tá na hora de se aquietar, tá? Aí ele vai procurar uma mulher que vai cumprir esse papel para ele, de enfermeira, de psicóloga, principalmente de dona de casa, trabalho não remunerado, né? Os homens, eles são inconsequentes, muito inconsequentes. Os homens, eles têm um negocinho deles pendurado entre as pernas e eles vão colocar esse negocinho deles em qualquer buraco que eles encontrarem. Tá? Eles não se importam, eles são casados, eles pulam a cerca, eles não usam preservativo, eles trazem doença para as mulheres. Isso acontece o tempo inteiro. Talvez já tenha até acontecido com você que está vendo esse vídeo. Então, eles são inconsequentes. Eles fazem o que eles querem e eles não medem as consequências e muito menos pensam nas pessoas que fazem parte da vida dele, em não machucar, em não transmitir doença, em não causar nenhum tipo de prejuízo. Eles são assim, os homens, eles são assim. Outra coisa que você vai notar a respeito da natureza, eu não estou inventando nada disso. Se você ainda está aqui assistindo esse vídeo, você se identificou, você sabe que eu estou falando a verdade. Os homens ainda em 2025 nos veem, mulheres, como inferiores. Eles não respeitam as mulheres. Se você for ver um grupo de homens sentados conversando, você vai ver como eles falam das esposas dele, quanta misoginia, sabe, quanta vulgaridade. Os caras falam das esposas como se elas fossem burras, sabe? Os homens acham que nós somos burras. Eles se acham superiores, entende? Eles detestam. Observe, a maioria dos maridos detestam suas esposas. Eles detestam suas esposas. É muita falta de respeito, é muita falta de consideração. Eles não se interessam pelas mulheres, eles não se interessam pelos sentimentos das mulheres. Eles muitas vezes nem sabem coisas sobre as mulheres deles. Você pergunta, o pessoal acha engraçado. Pergunta o que sua mulher gosta de ouvir. Ele não sabe dizer, eles nem conhecem as mulheres. Porque para ele, a mulher, aquilo ali é um papel, é uma cadeira. Saiu aquela mulher, vai entrar outra mulher. O importante é aquele lugar estar preenchido, entende? Então é isso, os homens, eles nos veem como seres inferiores. A outra coisa a respeito dos homens é que eles são interesseiros. Eles gostam de dizer que nós somos interesseiras. Mas, na verdade, se você observar, o homem pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco, ele pode ser estrangeiro, brasileiro, não importa. Ele sempre que chega na vida de uma mulher, ele chega para tirar algo da mulher. Eles entendem que nós precisamos servir. A sociedade espera que nós sirvamos para alguma coisa, que nós tenhamos empatia. A gente cresce condicionada a isso, a fazer com que nossa vida gire em torno dos homens e de como nós podemos servir esse homem. As meninas são treinadas dessa forma. Graças a Deus, muitas mulheres elas estão acordando, saindo desse script, percebendo que não tem vantagem, esse script não é vantajoso para a mulher. E que, na verdade, muitas coisas que os homens dão para as mulheres quando eles dão, são coisas que uma mulher pode dar a si mesma. Porque o que as mulheres esperam dos homens, o que elas queriam dos homens é consideração, empatia, bondade, esse tipo de coisa a respeito. E os homens, eles não têm, eles não oferecem isso para nós. Então, os homens, eles querem o máximo de benefícios com o mínimo de esforço. Quando você conhecer o homem, você só precisa entender o que é que ele quer de você, mas alguma coisa ele quer de você. Dificilmente o homem chega na vida de uma mulher para acrescentar, para ajudá-la, para diminuir o fardo dela, para fazê-la crescer. Muito difícil de você ver isso. Muito difícil. Geralmente é o contrário, eles vêm para sugar, para tirar, nem que seja a nossa energia, né? Nem que seja a nossa energia. Então, dentro dessa estrutura social, o homem sempre vence. Ele sempre vence. Não tem, ele se recusa, não tem outro lugar para a mulher, a não ser que ela sirva para alguma coisa. Tanto é que a maioria dos divórcios acaba porque a mulher começa a reclamar, ela começa a ficar insatisfeita, ou ele começa a ficar insatisfeito e começa a cobrar.
Eu vou em outros vídeos trazer depoimentos dos homens nos fóruns para vocês verem o que que eles falam, o que que eles esperam da mulher. Então, se a mulher não cumprir essa função, ele vai fazer o que? Ele vai arranjar outro emprego, ele vai passar o dia todo fora de casa, porque ele não quer participar, ele não quer participar, ele não quer estar com a mulher e ele não quer estar com os filhos dele, ele não quer ajudar, ele não quer ajudar nas tarefas domésticas, ele não quer. Tudo para eles, nada pra gente. Então aí é que eu pergunto, como é que você vai deixar de ter dedo podre? Como você vai deixar de ter dedo podre diante desse cenário? Eu acho que você vai procurar agulha no palheiro. Você vai procurar agulha no palheiro. Eu desisti no sentido de que eu não estou me esforçando mais, eu não estou mais em aplicativo, eu não estou mais tentando, porque sempre é a mesma coisa, sempre é esse mesmo roteiro. E eu não estou afim de ser usada, eu não estou afim de ter minha energia sugada, eu não estou afim de oferecer trabalho gratuito para um homem que, na verdade, é uma criança num corpo de homem, que não aprendeu a se desenvolver, se virar, não desenvolveu suas habilidades, não desenvolveu sua habilidade emocional, não consegue se autorregular, fica nervoso de quer descontar na mulher, enfim, eu não tenho talento para isso. E muitas mulheres estão caindo fora, mas dizem que nada é impossível. Eu realmente acredito que nada é impossível. Então, se você for procurar, eu acredito que você vai procurar agulha no palheiro, sim, mas tá tudo bem. Porém, você deve focar em encontrar um homem que seja amigo. Se você encontrar um cara que tenha a capacidade de ser amigo, e ser amigo é se preocupar com o outro, é ter empatia, é ajudar, certo? Se você encontrar um cara assim, e ele preencher os outros pré-requisitos também, então você vai ter aí um bom possível parceiro. A outra coisa que você pode fazer é escolher você mesma e viver por você, que é que muitas mulheres estão fazendo. Elas estão se divorciando, elas estão já criaram seus filhos, entram nos grupos de viagem, entram na academia, como eu falei, a mulher, o homem morre de medo de ficar sozinho, porque ele não tem essas habilidades sociais. Ele tem os brothers deles, mas é tudo muito superficial, né? A vida do homem sem a mulher não tem a mesma graça, não tem o mesmo nível de sociabilidade, vamos dizer. A mulher não, a mulher tem total capacidade de formar comunidades, grupos de amigas, ela se inscreve em grupos de viagem. Conheço várias, 60, 70 anos. Homens acham que a gente tá que elas estão sozinhas, chorando em casa. Não, elas estão em Bonito, vendo sucuri, nadando, fazendo snorkel. Ou estão em Fernando de Noronha, vendo tubarão. As mulheres estão fazendo isso. Elas não estão em casa deprimidas, jogando videogame, depressivas, como a gente está vendo aí, essa epidemia da solidão masculina. Não é isso que acontece. Então, as mulheres estão escolhendo elas mesmas. Eu escolhi viver para mim, por mim. Construir meu patrimônio, estudar. Tem várias coisas que a mulher pode fazer: faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, o que ela quiser. O que ela quiser, o que for mais vantajoso para ela. Mas, de fato, esse roteiro de parar a vida, porque sempre é a mulher que tem que parar a vida dela, para poder o homem avançar e o homem crescer, as mulheres elas não querem mais. Elas não estão querendo mais. Então, eu acredito, né, que dedo podre é uma expressão, não existe dedo podre, a mulher não tem dedo podre, simplesmente os homens é que são podres, eles são falsos, eles são calculistas, manipuladores, e as mulheres estão percebendo isso. A questão do dedo podre é que é, é mais uma expressão que culpabiliza as mulheres pela sacanagem que os homens fazem. Então, a mulher assediada, a culpa é dela porque ela estava de short curto, tá entendendo? Ela foi traída, a culpa é dela, é sempre a culpa da mulher, sempre a culpa da mulher. Então, agora a mulher ela tem dedo podre porque ela não sabe escolher. Não, a mulher não tem dedo podre. Simplesmente não temos opções boas para escolher. É isso que acontece. Então, minha opinião é essa. Se você gostou e quiser contar uma história, aí nos comentários, fica à vontade. E se junte ao canal, porque a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre homens, sobre relacionamentos e tudo mais que vocês quiserem. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.